Adriano Leite. Nas últimas aulas ainda temos tratado, mesmo que em paralelo, sobre o desenvolvimento e amadurecimento da personalidade filosófica, da confiança sobre a autoridade do espírito ao conhecer. Para mim isso é materialismo versus transcendentalismo, e mais atualmente ateísmo dogmático versus cristianismo. Por isso queria saber sobre essa etapa da sua vida. O senhor passou por algum processo de conversão? Quer dizer, você já comentou que nunca se afastou demasiado do cristianismo, mas queria saber se chegou a ter conflitos e dúvidas, como um Lewis ou um Chesterton, antes de virarem apologistas. Ademais, quando o senhor diz que é natural, que é da condição humana que às vezes duvidemos, o que quer dizer exatamente? De que dúvida falamos? O senhor se refere a duvidar de coisas como, por exemplo, a infalibilidade papal, simplesmente, ou sobre, às vezes, chegamos mesmo a duvidar do próprio Deus e da autenticidade de seu filho? Muito bem, então, eu devo dizer que os dogmas da igreja nunca foram um problema para mim. Nunca, 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 nunca. O que é dúvida para mim é o sentido deles. É como eu devo compreendê-los e, sobretudo, como eles se traduzem na vida concreta. Porque isso aí já dizia Santo Tomás de Aquino, quer dizer, toda situação que você vive é uma situação singular, concreta e irrepetível. E todas as normas que você conhece, todas as leis da ciência, bem como todos os dogmas da igreja, são genéricos. A tradução, vamos dizer, do genérico para o singular não é automática. Tem gente que acha que é. Então, olha, você pega a dogma da igreja, põe no seu computador e ele vai traduzir para todos os casos particulares. Fala, não, isso realmente não é assim. Tá certo? Por quê? Os casos particulares, eles não aparecem como deduções dos dogmas da igreja. Por exemplo, se você tem, vamos dizer, um conflito de consciência qualquer, esse conflito de consciência foi criado pelas circunstâncias da sua própria vida. Circunstâncias essas que são, vamos dizer, em número inabarcável. Ou seja, os fatos concretos não emanam de regras gerais. O que emana de regra geral é o julgamento que você vai fazer sobre eles. Então, aí você está confundindo a ratio cognoscendi com a ratio essendi, a ordem do conhecer com a ordem do ser. Quer dizer, na ordem do ser, os fatos, as situações emanam de um número, às vezes, inabarcável de causas, que, então, convergem para produzir um determinado fato para determinada situação concreta. Porém, a aplicação entre dos dogmas da igreja, a compreensão da situação e a dedução da atitude que você deve tomar, esta sim vai do geral para o particular. Então, você tem aí como dois trajetos opostos. Um que produziu a situação e o outro que produz o seu entendimento dela a partir do dogma da igreja, ou que seja a partir de uma lei científica ou de um princípio filosófico geral. Essas coisas nunca se encaixam perfeitamente bem. Se encaixassem, meu filho, a nossa vida seria um tratado de lógica. Tá certo? E tudo seria muito fácil. Tá certo? Por exemplo, o que um sujeito católico deve fazer diante das modificações desastrosas que foram feitas pelo Concílio Vaticano II. Ele pode, por exemplo, aliviar a consciência dele apelando para o sedevacantismo, dizendo, não tem Papa, o mandato do Papa não é válido, tá certo? Então nós temos que nós mesmos deduzir a coisa a partir da doutrina, tá certo? E agir em consequência. Vocês acham que isso é assim, é tão lógico, é tão tranquilo como parece? Não. Quer dizer, por exemplo, eu leio muitas coisas esse monge Michael Diamond, e ele aponta muitas heresias, entre aspas, nos escritos, nas falas de João Paulo II, Bento XVI, Paulo VI, etc. E eu vejo que em alguns casos ele parece ter muita razão, tá certo? Porém, em nenhum único caso que eu encontrei, havia uma heresia no sentido formal. Havia, como se diz, algo que pode ser interpretado em sentido herético. E para saber se a coisa é formalmente herética ou não, eu teria que recolocar aquilo dentro de cada escrito e julgar se o efeito total foi premeditadamente herético ou não. Eu digo, mas isso é trabalho para 10 vidas. Eu não posso concluir isso aí. Não dá para fazer. Então a resposta é não sei. E quando você não sabe, então nós temos o problema. Sim, nós temos que seguir os mandamentos da igreja. Mas seguir os mandamentos no sentido geral é uma coisa. Identificá-los na vida todos os dias e para todas as situações é outro problema completamente diferente. Então, desde há muito tempo, mas muito tempo, eu me coloquei a seguinte proposta.
Claro, eu vou tomar os dogmas da igreja como algo, como um conjunto de normas dos quais eu devo me aproximar. Não modelando imediatamente a minha conduta externa por elas, porque em muitos casos eu não sei como fazer isso, porém, fazendo um esforço sério de internalizá-las e de enxergar as coisas como Deus quis nós as víssemos. Então, você tem que transformar você internamente primeiro e externamente depois. Este é o processo que leva uma vida. Tá certo? Porém, eu não conheço nenhuma outra atitude que possa ser verdadeiramente sincera e honesta. Quer dizer, você simplesmente abster-se de fazer certas coisas, é claro que não é o suficiente. Quando você veja aqui, nos 10 mandamentos há uma série de mandamentos que são proibições. Não faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo. Bom, isso aí parece relativamente fácil. Porém, não esqueçam o seguinte, que Jesus diz que tudo isso depende dos 2 primeiros mandamentos. E dos 2 primeiros mandamentos, nenhum é restritivo, nenhum é uma proibição. É um mandamento positivo. Faça determinada coisa. Ama a Deus sobre todas as coisas e ama teu próximo como a ti mesmo. Então significa que os outros 8 mandamentos devem ser interpretados em função desse. Então você tem 8 proibições, né, que são baseadas em 2 mandamentos positivos. Se você obedecer às 8 proibições, mas não for no espírito dos 2 primeiros, você errou tudo. Então faz também muito tempo que eu percebi isso. Falei, mas todo o problema é este. O que é amar a Deus sobre todas as coisas e o que é amar ao próximo como a mim mesmo. Então eu vou tentar descobrir isto e, na medida que eu vou descobrindo, isso vai se transformar naturalmente na minha conduta. Isso é o que eu posso fazer no curso de uma vida. Né? Eu não sei que outra coisa eu poderia fazer. Tá certo? Então, eu nunca passei por um processo de conversão, eu nem sei o que é isso. Eu não acredito que as nossas crenças pessoais, as nossas ideias pessoais tenham a mais mínima importância nesse aspecto. O sujeito diz, por exemplo, o que você diz, eu acredito em Deus, eu não acredito em Deus. Meu filho, isso é um produto do seu cérebro. Hã? Eu digo, isso traduz a percepção real que você está tendo da existência? Não necessariamente. E, na verdade, quase nunca. O que o seu cérebro diz é uma coisa, o que o seu coração sabe é outra completamente diferente. Hã? Então, nas aulas anteriores eu mostrei para você que se não existe pelo menos uma vaga consciência de imortalidade, tá certo? Você está fora desta coisa inteira. Tá certo? E quando as pessoas estão rezando, confessando seus pecados, etc., mas não estão colocadas na perspectiva de imortalidade, então realmente elas não sabem o que estão fazendo. O cérebro delas está produzindo uma série de raciocínios, uma série de decisões, etc., etc., mas o que se passa no coração delas pode ser outra coisa completamente diferente. E todo o nosso problema consiste exatamente em você começar a encarar as coisas não desde o ponto de vista dos produtos do seu cérebro, mas desde a realidade efetiva apreendida, vamos dizer, no coração. O coração é um símbolo do centro do ser, o verdadeiro centro perceptivo e decisório. Não aquilo que você pensa, mas aquilo que você sabe permanentemente. Aquilo que você sabe permanentemente é tão básico, tão fundamental, a atividade incessante do cérebro encobre aquilo. Então, na Bíblia está dito, Deus sonda os rins e corações. Não está dito, Ele sonda os cérebros. Então, Deus vai conversar com você não através de suas ideias, mas através das suas percepções reais, profundas e permanentes. Mas se nós mesmo não estamos conscientes dessas percepções reais, profundas e permanentes, então, meu filho, o que você acha ou deixa de achar não tem a mais mínima importância. Então o sujeito diz, olha, eu creio em Deus, ou eu não creio, eu sou ateu, eu sou isso, eu sou espiritualista, eu sou comunista, eu sou anarquista, eu sou budista, tudo isso aí é uma frescura cerebral apenas. Não é a verdadeira percepção que o indivíduo está tendo. Então, não adianta nada ficar discutindo a crença do outro, se essa crença é uma superficialidade cerebral que saiu da massa cinzenta dele num certo momento e vai desaparecer na outra. Isso é tudo perda de tempo. O nosso esforço é para nos instalarmos na verdadeira realidade, a realidade profunda e mais permanente, a mais, como é que se diz, decisiva que haja dentro de você. Então, o que interessa é dizer como eu estou percebendo as coisas realmente, não só neste momento, mas o que é que eu tenho visto desde criança. O que é que eu, no meu coração, nunca neguei, porque eu sei que está ali. Então, por exemplo, algum de vocês jamais duvidou que você fosse você mesmo? Digo, não sou eu sou o Zezinho. Eu digo, se você fizer isso, você vai ser internado.
Da onde você tirou esta confiança inabalável na permanência do seu ser? Você pode averiguar, todas as suas sensações, elas não fundamentam isso. Toda a sua atividade cerebral não fundamenta isso. E se você investigar mais profundamente a estrutura da percepção, você vai ver que isso na realidade é impossível. Por exemplo, cada um de vocês está convencido de que você é uma individualidade única e insubstituível. Não pode trocar você por outro. Você sabe isso não só a respeito de você mesmo, como você sabe da sua namorada, do seu irmão, sua mãe, sua avó, sua tia, todo mundo. Né? Eu digo, onde está essa percepção de individualidade? Conceptualmente, não pode ser. Né? Para a razão, para o pensamento racional, só existem categorias genéricas. Então são os sentidos. Você está muito enganado. Né? Os sentidos, por si mesmos, eles só percebem qualidades gerais. Formas, sons, cores, medidas, gostos, etc, etc. Né? Você não percebe nada de singular. Eu digo, meu Deus do céu, mas se nós não pegamos a singularidade nem pela razão e nem pelos sentidos, da onde que nós a pegamos então? E, no entanto, é fácil você perceber que sem a percepção de singularidade, nós viveríamos no mundo da Lua. Nós estaríamos completamente perdidos no tempo e no espaço. Então, é forçoso reconhecer que por baixo da sua atividade racional e da sua atividade perceptiva, existe um conhecimento mais profundo e permanente que lhe dá a verdadeira realidade das coisas. E que se utiliza das sensações e da razão mais como um instrumento de comunicação do que como um instrumento de conhecimento. Então, esta consciência de individualidade profunda e permanente é o que eu me refiro como senso de imortalidade. E é por isso que eu digo que este é, vamos dizer, o princípio da filosofia. Você vê que em Sócrates e Platão, vamos dizer, a prioridade da consciência de alma imortal sobre tudo mais é a coisa mais óbvia do mundo. Então, tudo mais eles podem questionar, mas isto não. Por quê? Porque é ali que eles se instalam para poder questionar tudo mais. Né? Quem questiona o resto, eu digo, é a alma imortal. Está entendendo? Então, eu posso dizer que eu tinha esta percepção muito antes de que eu conseguisse, vamos dizer, transmutá-la em discurso, até para mim mesmo. Eu não tinha isso nem como discurso, nem como imagem, mas estava lá. Por quê? Porque isto é eu. Está entendendo? Então, quando muitas aulas atrás, eu falei da percepção de fato concreto, eu estou me referindo à mesma coisa. Ora, quem é que não sabe, vamos dizer, que um fato concreto só acontece num determinado momento do tempo e do espaço, é irrepetível, tá certo? Pode ser imitado, mas não repetido, e se compõe de uma série da convergência de um número indeterminado, praticamente ilimitado de processos causais, alguns essenciais, outros acidentais. Quem não sabe disso? Todo mundo sabe. Uma vez que você conseguiu transmutar isso em palavras, todo mundo percebe, claro que é assim. Se eu pego, vamos dizer, o fato mais simples, olha, o gato miou. Eu digo, bom, muito bem, agora você vai recompor todas as linhas causais que fizeram com que este gato miasse precisamente agora. Você vê, então, em primeiro lugar, o gato precisa existir. Em segundo lugar, ele precisa ser um gato. Então, o que trouxe esse gato à existência? O que fez que ele fosse um gato? Pronto, já está aí um enigma que você não consegue resolver. Então, nós somos capazes de perceber fatos concretos, mas nós não somos jamais capazes de recompor o orbe inteiro dos processos causais que o determinaram. Então, nós sabemos algo com certeza absoluta e, ao mesmo tempo, não podemos dar nenhuma prova disso. Por quê? Porque todas as provas se fundamentariam na própria consciência de fato concreto que você tem. Você não pode provar que um fato concreto é um fato concreto, porque todas as provas se baseariam nisso. Aliás, qualquer outra prova de qualquer outra coisa também se basearia nisso. Se você não tem capacidade de perceber fatos concretos, então as provas que você possa apresentar do que quer que seja serão sempre provas hipotéticas. Como um computador pode formar, vamos dizer, cadeias demonstrativas enormes, mas são todas hipotéticas. O computador não pode dizer se algo aconteceu ou não aconteceu. Por quê? Porque ele não tem individualidade. Então você vê que essa consciência de alma imortal, ela está no centro do ser humano. E ela se identifica com a consciência de individualidade. E ela não pode ser conhecida por nenhum outro meio a não ser ela mesma. Então, destas coisas, de certo modo, eu sempre soube. Claro que teve momentos em que o meu pensamento tomava outra direção.
Mas quando tomava outra direção, é claro que eu estava perdido no espaço. E o que mais me impressiona, vamos dizer, na minha história pessoal, é a minha capacidade de ficar perdido no espaço. É a capacidade de pensar coisas que não tem absolutamente nada a ver com a realidade concreta e nas quais a gente perde um tempo enorme. É impressionante, vou dizer, o desperdício de massa cinzenta que tem aí. Quer dizer, quando o cérebro todo deveria ser posto a serviço do senso da realidade concreta a todo momento. Tá certo? E, no entanto, quando você entra numa faculdade de filosofia, vamos supor que seja uma faculdade muito boa, eles vão te treinar só em discutir questões hipotéticas. Por exemplo, tem livre-arbítrio ou determinismo, né? E questões desse tipo, que são questões hipotéticas. Se você se instala mesmo no senso da realidade concreta, essas perguntas não surgem. Elas simplesmente não surgem porque elas só são problemas do ponto de vista da comunicação verbal humana. Então você está confiando, né, na sua capacidade falante, em vez de confiar naquilo que você sabe, que você está vendo e que você tem certeza absoluta. Tá certo? Então, desde logo, eu disse para vocês que a consciência de imortalidade traz imediatamente a consciência da falta de fundamento do seu ser. De por que eu existo. Né? Eu digo, da mesma maneira que você tem certeza absoluta da existência da sua individualidade, e não é pelo motivo que diz o Descartes, penso, logo existo. Não, para você chegar no penso, logo existo, você precisa ter a consciência disso antes. Tá certo? Então você vê que uma coisa que um conhecimento que vem investido de certeza absoluta, ele ao mesmo tempo vem desprovido de fundamento. Então você sabe que algo determinou, algo trouxe você a existir. Não adianta você querer fugir para vamos dizer, a explicação biológica da sua origem. Eu existo por causa do ADN. Não. Isso aí é outra coisa. A partir do momento que você tem consciência de imortalidade, você sabe que você não é o seu corpo. Ademais, se você leu, como eu li, um número suficiente de depoimentos, não só sobre os casos de, vamos dizer, de relatos de pessoas que ressuscitaram, mas outros casos, inúmeros que vêm da parapsicologia, que já são bem antigos, você sabe que a imortalidade é um fato, não há mais o que discutir. Quer dizer, ela existe, ela não é uma tese, ela não é uma crença, ela é simplesmente algo que acontece, não importa o que você crê. Aliás, as explicações que você pode dar para isso, e as teorias que você pode construir em cima disso, são tão numerosas quanto as cabeças humanas. Mas o fato continua o mesmo. Então, se você entendeu que a imortalidade é um fato, que a imortalidade é a sua própria individualidade, que você não tem outra, né? Nem mesmo fisicamente você tem uma individualidade, porque o seu corpo está em contínua transmutação. Você entende que a sua imortalidade e individualidade não é uma coisa psíquica, porque o psíquico é cerebral e está em constante mutação. Você entende que se não houvesse uma consciência de imortalidade no centro de tudo isso, a sua própria autoimagem se esfacelaria e você seria uma personalidade múltipla, não nem personalidade múltipla, seria personalidade multitudinária. Você seria todas as pessoas e não seria capaz de saber quem é você quando você acorda na mesma cama onde você dormiu. Então, nós temos no centro de nós esse conhecimento miraculoso e, de certo modo, e quando o entendemos, percebemos que também é infalível. Né? Então, somos dotados de uma realidade, temos um ser, e o fundamento desse ser não está em nós. E temos um conhecimento inabalável e certo, e o fundamento dele também não está em nós. Então, imediatamente, então logo você percebe isso, aí você está falando com Deus. E você está falando na única posição possível na qual você pode falar com Deus, que é um sentido de gratidão infinita, infinita. E você, então, se transforma nessa gratidão. Você vê que, esta gratidão é o meu próprio ser. Eu sempre fui isto. Quando diz o céu e a terra celebram a glória de Deus, eu também estou celebrando aqui a glória de Deus o tempo todo. Quer o meu cérebro faça isso, quer não faça. Então você passa de uma existência meramente hipotética, mental e cerebral, para a existência real na qual você sempre esteve. E quando você descobre isso, tem um efeito imediato que isso tem para os estudantes de filosofia. Você para de tentar encontrar respostas para as perguntas filosóficas no seu raciocínio e você espera que a evidência apareça perante a sua alma imortal como um componente dela própria. Está entendendo? Por isso é que fazer muita pergunta idiotiza. Tem o ditado russo que diz: um só idiota pode fazer 60 vezes mais perguntas do que 60 sábios conseguiriam responder.
Então, não se trata de fazer perguntas, trata de adotar uma atitude de aceitação, vamos dizer, de contemplação da realidade, da sua própria realidade e da realidade em torno. Vamos dizer, é esta transmutação que pode fazer do idiota um grande filósofo. Um grande filósofo não é um... Platão já dizia, um grande filósofo não é um pensador, ele é um amante do espetáculo da verdade. Aliás, teve até aquela discussão com o Paulo Giraldelli, né? Que dizia, não, os filósofos não são amantes de espetáculos. Daí eu mostrei o texto grego para ele, e mesmo assim continua teimando. Tá bom. Fui vencido. Quer dizer, a absoluta inépcia do adversário é invencível, então eu fui vencido. Ele não pode entender o texto, então o que mais posso fazer? Né? Então, isso é a mesma coisa que você chegar num país, lá dar uma nota de $100, mas o cara não sabe ler o número 100, pô, ele não vai aceitar os seus $100. Ele venceu a briga. O filósofo é um amante do espetáculo da verdade, é um contemplador. É contemplação mística? É contemplação mística mesmo. Deixa para o Wittgenstein. Isso aqui não é contemplação mística, isso aqui é simplesmente o espetáculo da verdade, o espetáculo do qual você faz parte. Né? E se eu conseguir pegar alguns dos meus alunos, pelo menos, e transmutá-los nisso, de maneira que eles parem de fazer perguntas enervantes para si mesmos, né? E aprendam a buscar de novo, e de novo, e de novo, e de novo, né? O verdadeiro senso de realidade, eu estarei satisfeito. Entendeu? Isso não quer dizer que eu saiba estar nesse estado de modo permanente. Ao contrário, eu esqueço disso 20 vezes por dia. E por quê? Porque o cérebro é um negócio que não para. Tá certo?